Vencendo o medo com fé. Meus amados irmãos em Cristo, o que mais tem roubado seu sono ultimamente? Que sombras têm obscurecido sua paz? Hoje, revelarei verdades libertadoras sobre como a fé genuína pode expulsar todo o medo que tem aprisionado sua alma. Prepare seu coração, pois o que compartilharei agora poderá libertar você das correntes do temor que por tanto tempo tem limitado sua caminhada. Bem-vindos ao canal Filhos do Eterno. Sou Alexander, seu irmão em Cristo e seu irmão em orações e reflexões bíblicas. Hoje mergulharemos nas profundezas de como a fé verdadeira é o antídoto divino para todo medo. Antes de prosseguirmos, pause esse vídeo e declare sua libertação escrevendo nos comentários: em Cristo sou mais forte que todos os meus medos e minhas limitações. Permitam-me começar com uma verdade que tem sido âncora para incontáveis almas atribuladas. O medo não é pecado, mas uma oportunidade para exercitar nossa fé. Oh, que revelação libertadora! Considerem comigo o jovem Davi diante de Golias. Pensam vocês que ele não sentiu medo? Claro que sentiu, mas observem suas palavras. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Que declaração extraordinária! E aqui está um segredo precioso que poucos descobrem. Davi não negou a existência do gigante, mas afirmou a supremacia de seu Deus. Ele não fechou os olhos para o perigo, mas os abriu ainda mais para o poder do Todo-Poderoso. Preparem seus corações, pois nos próximos minutos revelarei como podemos transformar nossos maiores medos em oportunidades para o maior crescimento em nossa fé. Meus diletos seguidores do canal Filhos do Eterno, permitam-me agora desvendar como a fé opera em meio aos nossos temores. O primeiro princípio que devemos compreender é que a fé não é ausência de medo, mas a confiança que nos faz avançar apesar dele. Observem comigo os discípulos na tempestade. Eram pescadores experientes, acostumados com as águas da Galileia. Ainda assim, o terror os dominou quando as ondas ameaçavam submergir o barco. E onde estava Jesus? Dormindo na popa. Que contraste extraordinário! E aqui está uma verdade preciosa que muitos pregadores modernos negligenciam. Quando os discípulos clamaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus não os repreendeu por sentirem medo, mas por deixarem o medo sobrepujar sua fé nele. Oh, quanto conforto encontramos nisso! Nosso Senhor compreende nossas fraquezas. Ele sabe que somos pó. Não exige que sejamos destemidos, mas que confiemos nele em meio aos nossos temores. Pensem em Ester, diante de sua missão. Se eu perecer, perecerei, ela declarou. Notam a honestidade em suas palavras? Ela reconheceu o perigo real, mas escolheu confiar em Deus mesmo assim. Isto, meus amados, é fé verdadeira. Não a negação do perigo, mas a confiança em um Deus maior que qualquer ameaça. Amados, chegamos agora ao cerne de nossa meditação sobre vencer o medo pela fé. Permitam-me compartilhar com vocês 3 princípios fundamentais que o Espírito Santo tem gravado em meu coração. Primeiro, contemplem o exemplo de Josué. Quando recebeu a missão de liderar o povo após a morte de Moisés, Deus lhe disse 3 vezes: seja forte e corajoso. Por que esta repetição? Porque Deus sabia que o medo bateria à porta do coração de Josué. Mas observem, junto com o comando veio a promessa: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Segundo, olhem para Daniel na cova dos leões. O que o diferenciava não era a ausência de medo, mas a presença de uma confiança inabalável em seu Deus. A Escritura nos diz que ele continuou sua prática de orar 3 vezes ao dia, mesmo sabendo da conspiração contra sua vida. Oh, que exemplo extraordinário! Sua rotina de intimidade com Deus era mais forte que seu medo da morte. E aqui está o terceiro princípio, que poucos compreendem. Às vezes, Deus permite que enfrentemos nossos maiores medos para demonstrar seu poder maior ainda. Como Paulo declarou: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que paradoxo glorioso! Nossa fraqueza torna-se o palco onde Deus demonstra sua força. Pensem em Pedro caminhando sobre as águas. No momento em que tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, começou a afundar.
mas mesmo em seu afundamento, teve fé suficiente para clamar: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Meus queridos seguidores do canal, ao analisarmos esta meditação sobre vencer o medo pela fé, permitam-me selar estas verdades eternas em vossos corações. A vitória sobre o medo não está em nunca senti-lo, mas em aprender a triunfar sobre ele através da fé em nosso Deus soberano. Recordem as palavras do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Notem bem, ele não diz que nunca andará por vales escuros, mas que não temerá neles por causa da presença do Senhor. Quantos de vocês estão enfrentando seus próprios gigantes neste momento? Talvez seja o medo do futuro incerto, o medo da solidão, o medo do fracasso, ou até mesmo o medo da morte. Lembrem-se, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel, que partiu o Mar Vermelho para Moisés, que derrubou os muros de Jericó para Josué, está vivo e ativo em sua vida hoje. A fé que vence o medo não é um sentimento fugaz, mas uma escolha deliberada de confiar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Como está escrito: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Antes de encerrarmos, convido-os a assistir a 2 outros tesouros deste canal: O Segredo da Intimidade com Deus e A Força do Louvor na Batalha. Estas mensagens complementarão perfeitamente o que compartilhamos nesse vídeo de hoje. Se seu coração foi fortalecido por estas verdades eternas, manifeste sua determinação em vencer o medo pela fé. Escreva nos comentários: maior é aquele que está em mim do que qualquer medo que enfrento. E para aqueles guerreiros da fé que perseveraram até este momento final, meu coração transborda de alegria. Você demonstrou que sua fome pela palavra é maior que seus medos. Deixe nos comentários: eu cheguei até o final. Lembre-se, na Bíblia, o número 7 simboliza a obra completa de Deus. Envie este vídeo para 7 pessoas e seja parte dessa missão de fé, na vida dessas pessoas também. Que o Deus de toda a paz, que trouxe dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo o bem, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo o sempre. Amém.